Boa noite a todos, a todas. Vamos iniciando, então, a nossa conversa dessa noite. Para iniciar, vamos fazer uma prece, que é como nós, espíritas, costumamos iniciar os nossos trabalhos, sejam eles quais forem. Então, vou pedir a todos que se concentrem e vamos pedir as bênçãos do plano espiritual, que os bons espíritos amigos desta casa, os bons espíritos mentores, estejam aqui a nos amparar, nos intuir, e estejam levando a cada um em suas casas as bênçãos, as energias que vão nos auxiliar a nos equilibrar, a harmonizar o ambiente do nosso lar e vão nos auxiliar ao entendimento da mensagem que vamos falar essa noite. Muito obrigada pela oportunidade e que assim seja. Então, meus irmãos, é uma satisfação estar aqui. Quero agradecer a Josi, do Centro Espírita Portal de Luz, ao seu Júlio, a Dona Maria, pelo convite. Eu me sinto muito acolhida nessa casa sempre. Gosto muito, muito de estar aí com vocês. Uma pena que nós não possamos estar fisicamente, mas vamos utilizando aquilo que já temos acesso, né? Que nosso Pai já permite que nós tenhamos acesso, que são essas bênçãos da internet, que não fosse por isso, a nossa vida estaria muito mais difícil e ela possibilita que a gente possa se encontrar virtualmente, né? Isso já é uma bênção que temos nesse momento, né? Nesse momento tão desafiador. Então, eu sei que lá o seu Júlio, a Dona Maria, a Josi, sempre começam com a leitura do Evangelho. E eu vou respeitar essa tradição da casa, porque eu vou falar de um tema, então eu já vou ler aquilo que o Evangelho nos traz sobre esse tema. E eu não sei porquê, né? Esse tema eu fiz essa palestra há bastante tempo, e quando a Josi me convidou para falar, na hora me veio esse assunto. Provavelmente alguém que está escutando a palestra, que está vendo a palestra, fala, né? Precisa ouvir ou a espiritualidade me deu a sopradinha no ouvido. Então, nada é por acaso, né? E nós vamos falar hoje sobre os órfãos. Os órfãos. E o trecho sobre os órfãos do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 13, no item que fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ali então fala assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos,
Todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não porém essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão de quem cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes eles seriam recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivesse esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. É muito interessante esse trecho, né, que fala dos órfãos. E eu quero chamar a atenção, né, meus amigos, que nesse capítulo todo, Jesus, o Evangelho, né, Kardec reuniu as mensagens de Jesus. E por que eu trouxe hoje aqui, né, além de ter sido soprado no meu ouvido, que nós estamos vivendo momentos difíceis para todos, né? Em que a gente está se questionando sobre muitas coisas. E me parece que nesse capítulo a espiritualidade juntou tudo aquilo que tem a ver com a caridade, porque nesse momento nós estamos preocupados com a caridade material, com a caridade, né, de ajudar os outros. É importante que estejamos preocupados, né? Mas como essa caridade é feita, como ela chega, né? E qual a caridade mais importante da gente tentar fazer, né? Agora, nesse momento de dor, de sofrimento. E não existe uma caridade maior do que doar-se. E a adoção, ela vem a ser a maior doação que alguém pode fazer de si. Porque quem tem filho sabe o que a gente investe quando cria alguém, quando traz alguém para junto de si. E como falou o Evangelho, a gente fica imaginando o sentimento dessas crianças, né? De não ter um lar. Eu fico imaginando nessa pandemia, um abrigo, um local de tantos riscos, né? Inclusive, frente a essa pandemia, né? Tantos riscos que eles estão sofrendo. Imagina se nós estamos nos nossos lares, acolhidos. Eu fico imaginando essas crianças, como elas devem ter aumentado todo o sofrimento que elas já sentem por conta da pandemia. Porque amar aquele que a gente recebeu da nossa carne é importante, é algo que nós devemos empenhar as nossas forças, né? Nós sabemos que essa é uma missão, mas amar aquele que não foi concebido da minha carne, que é um irmão, tanto quanto aquele que foi concebido da minha carne, é algo muito valioso. E Jesus, em várias passagens, mais de uma vez, ele confirma a necessidade da gente aproximar os nossos vínculos como humanidade, de nos aproximarmos como irmãos que somos. Naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que quando os irmãos e Maria foram buscá-lo, ele estava falando, né? Vieram buscá-lo e ele estava falando com os apóstolos, com alguns seguidores. O que ele falou? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E depois, crucificado, lá em cima do madeiro, quando Maria falou para ele, meu filho, o que te fizeram os homens? Qual foi a resposta do nosso mestre?
mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E nessa passagem que Joana de Ângeles vem nos trazer do livro SOS Família, ela fala que ali, entregando, né, o seu cuidado através daquela ação dele, entregando a João o cuidado da mãe, ele inaugurou a era da fraternidade universal acima de todos os vínculos terrenos. Então Jesus veio nos ensinar isso, que somos todos irmãos, e nós já sabemos, já temos esse conhecimento, mas ele várias vezes ele nos chamou a essa reflexão, que nós não nos esqueçamos disso, que esse meu irmão que está em sofrimento, eu tenho compromisso com ele, né, de fraternidade. Porque e se nós formos procurar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, onde fala sobre honrai vosso pai e vossa mãe, no item 8, a gente vai ver também da parentela corpórea e a parentela espiritual, que não são a mesma coisa. Muitas vezes nós nascemos em famílias que algumas vezes não tem muito a ver conosco, outras vezes tem várias pessoas que têm a ver conosco, porque os vínculos reais são os vínculos espirituais. Ali fala, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do corpo. Mas o espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, entretanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, o que nós vimos chamar a atenção aqui? Nós que já estamos dentro dessa doutrina espírita, que tanto nos ajuda a entender o mundo, nós sabemos que nós todos somos espíritos a caminho do aperfeiçoamento. E quando nós recebemos alguém no nosso regaço, seja por nascer, né, como filho do sangue, ou por adoção, por tê-los adotado, o nosso compromisso, o que a gente pode contribuir com esse espírito é a educação. Com a educação. Que nós que somos espíritas sabemos que o objetivo da nossa vida aqui, da nossa passagem pelo mundo corpóreo, é nos educarmos. Então, meus irmãos, é através da educação que a gente vai conseguir modificar esses espíritos. O corpo físico, se veio através de nós ou não, ele vai fazer pouca diferença. É através da educação que nós vamos conseguir fazer diferença nesse espírito. Que nós vamos conseguir ajudá-lo, aproximá-lo de Deus ou não ajudá-lo. E ele vai ficar estacionário, porque retrogredir ninguém retrogrede, né? O espírito não retrograda, né? Então, através da educação. E essa é a maior caridade que nós podemos fazer. A caridade de amar, de educar. Porque educação, não existe educação sem amor, sem comprometimento. A Dora Encontre. Dora Encontre é uma pesquisadora, a maioria de vocês deve conhecer. A Dora Encontre, ela é pedagoga, estudiosa, pesquisadora do espiritismo. E ela fala num livro assim, ó, a caridade máxima, portanto, que o espírita deve procurar realizar como ideal de vida, não é o assistencialismo social, respeitável e necessário, mas limitado e superficial, e sim a caridade da educação. Elevar, transformar, despertar consciências
contribuindo para a mudança interna dos homens, que redundará também numa evolução externa. Essa deve ser a meta de todo espírito. Em várias passagens, Jesus nos falou que a mudança, a evolução, ela se dá dentro do nosso coração. Então, o que a gente pode esperar de alguém? Claro que os espíritos, eles se superam, eles têm que passar por algumas provas, mas o nosso papel é de tentar auxiliar ao máximo a esses espíritos que nós já podemos auxiliar a conseguir essa transformação, essa melhora. E como é que a gente vai esperar que um espírito que vive dentro de uma instituição que tem tão poucas referências possa fazer mudanças significativas? Claro que muitos conseguem, mas vamos convir, é bem mais difícil, né? Porque a genética ela tem uma influência muito pequena, como eu já falei. Os valores, os exemplos, nós passamos pela educação. E para educar é necessário 3 coisas: um amor incondicional, envolvimento e ser um modelo. Eu não disse ser perfeito. O que é ser um modelo? O modelo é aquele que está sempre buscando, porque nós não temos condição de perfeição, nós somos humanos, nós erramos. Mas se esse filho vê que eu erro, eu reconheço meu erro, eu tento melhorar, isso é um exemplo para ele. Nós não precisamos ser perfeitos, temos que buscar a perfeição, buscar sempre nos melhorar. Mas é através da nossa busca. E tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que significa ser espírita, o que significa homem de bem. São os esforços que nós empenhamos em nos melhorar. Isso é ser um exemplo. É tentar se esforçar para melhorar. E as crianças que estão numa instituição, gente, elas não têm referências. É muito difícil tu conseguir educar crianças em abrigos ou instituições. São muito difíceis, elas não têm referências. E eu fico pensando assim, vamos pensar uma coisa muito simples, que quem tem filhos passou por isso. Quando a gente leva o filho para tomar uma vacina, aquelas criancinhas pequenas, né? Qual é o nosso cuidado, nosso carinho, nosso acolhimento? E uma criança numa instituição quando toma uma vacina? Só esse exemplo para a gente pensar um pouquinho, né? O quanto que isso é difícil dela entender por que ela está sofrendo daquele jeito, ela não tem um acolhimento. Apesar das pessoas, eu acredito que tem muita gente boa trabalhando, nós não estamos questionando isso, mas é diferente, né? Eu peguei um artigo de uma revista falando sobre crianças institucionalizadas e dizia assim: as crianças institucionalizadas que estão em abrigos, né, elas são privadas do seu espaço subjetivo, não tem espaço dela, dos conteúdos individuais, tudo dividido, da realidade dos vínculos afetivos. Elas têm vínculos transitórios com as tias que passam, que mudam. São despojadas de experiências sociopsicológicas da normalidade infantil. A sensação é de vazio, a dor, às vezes a indiferença e a perplexidade. São filhos da solidão. O sonho dessas crianças é terem uma mãe e um pai. E por não entenderem bem as angústias desse mundo, sua personalidade está cheia de contradições. Então dói quando a gente lê isso, né? Que crianças. Porque Deus, na sua bondade, fez a natureza infantil toda diferenciada. A criança
ela absorve as coisas do ambiente, tudo que está no ambiente ela absorve. A criança, ela tem uma confiança. Então, eu fico imaginando, né, quantas mães elas não se colocaram naquelas tias lá e depois a tia foi embora, porque não é escolha da tia. Então, como as contradições vão bem aumentadas por essa, digamos, realidade infantil também. Né? E, então, assim, gente, e quanto o amor consegue transformar isso? Eu trouxe hoje uma história que foi feito um filme, inclusive, sobre essa história. Eu vi a pessoa sobre a qual vou contar a história depois, né? Mas é uma história muito bonita que mostra assim como o amor transforma. E essa história é do Roberto Carlos Ramos, e agora ele é um pedagogo mineiro, né? E fazia parte de um quadro de crianças que eles chamavam inadotáveis. É muito interessante nesse filme, a mãe dele, que era muito pobre, tinha vários filhos, ele era mais novo, aparece no filme ela vendo uma propaganda da FEBEM, na época que o Roberto Carlos era pequenininho, 6 anos ele tinha. Da FEBEM, e lá falava assim, a FEBEM mostrava na propaganda, a FEBEM, lá tem comida, tem educação, tem esporte, falava assim maravilhas da FEBEM, para as mães levarem os filhos na FEBEM. E ela foi assim, ó, se encantou com aquela ideia. Meu filho vai passar fome, ele vai ter educação, vou levar ele para a FEBEM. E o Roberto Carlos, no filme, quem tiver curiosidade, quiser ver, tem no YouTube. Ela falou pra ele, vou te levar pra FEBEM lá, é assim, sabe? E ele saiu faceirinho, saiu abanando pros vizinhos, vou pra FEBEM, tchau, vou pra FEBEM, não sei o quê. E daí, gente, nós sabemos a realidade na FEBEM, né? Uma realidade difícil, né? E ele, que era negro, que ficou lá, teve muitos problemas lá, acabou se envolvendo com drogas. Ele não foi adotado, né, na FEBEM, porque ele estava fora daquele perfil de crianças que geralmente eram adotadas, geralmente mais crianças brancas e com menos de 3 anos. Ele fugiu 134 vezes, sempre fugia, voltava para casa. E voltava, né, para a FEBEM. E ele cresceu desse jeito. E daí chegou uma certa oportunidade. Uma francesa, ela era uma pesquisadora, foi na FEBEM, estava fazendo um trabalho, entrevistas na FEBEM, um estudo que ela estava fazendo, né? E encontrou o Roberto Carlos. A primeira coisa que ela fez foi se abaixar para falar com ele e olhar nos olhos dele. E o quanto isso impactou para ele. Porque ninguém chegava perto dele. E ele já fazia isso. Ele não tomava banho, ele ficava sujo como uma forma de proteção também, para vocês imaginarem o que acontecia naquele ambiente, né? A gente não precisa falar, né? Mas ela resolveu, digamos, investir amor nele. E uma vez convidou ele para ir na casa dela e começou a conquistar ele através do amor incondicional. E ele algumas vezes agrediu ela e ela continuou assim dando limites, né? Dando amor, mas limites também, enxergando a dor dele, ela enxergava ele. Até que um dia ele ouviu que ela ia voltar para a França. E ele ficou muito, assim, chateado, né? E quando ela saiu, ele fechou todos os ralos das pias e abriu o chuveiro, todos o chuveiro e as torneiras todas da casa e inundou a casa. E se fechou no quarto. E ela chegou e perguntou para ele, fez isso sem querer, Roberto? Ele disse, não, fiz por querer. Ele disse que fechou os olhos esperando o tapa, porque era o jeito
que as pessoas conversavam com ele, geralmente era assim, né? Ela abraçou ele e disse, por que, meu filho, que tu fez isso? E ele falou, porque tu vai embora. E ela disse que ia levar ele junto para a França. E ainda falou, o que eu preciso fazer para provar que te amo? E aí, ela conseguiu entrar no coração dele. Criou ele, deu educação, ele se tornou um pedagogo. Ele tem pós em literatura infantil e é considerado um dos 10 principais contadores de história do mundo. E hoje em dia, ele adotou 13 crianças na mesma situação que ele estava quando foi adotado por ela. Crianças inadotáveis, que eles chamam. São aquelas assim, que essa não tem mais jeito. Não tem mais jeito nenhum, né? Que nem eles dizem. O quanto o amor é transformador. O quanto o amor consegue quebrar essas barreiras que a violência, que o sofrimento causam, principalmente em crianças. E o quanto as crianças podem sofrer. Instituições podem ser bem... Como é que são as instituições agora? Está um pouquinho modificado, mas a gente sabe o quanto isso impacta na vida das pessoas. E eu indico esse filme que todos possam ver, tem no YouTube, é O Contador de Histórias. É muito lindo. Mas assim, gente, também entender que nem todo mundo precisa adotar crianças para ajudar. Quem não tem condições, quem não acha que não vai ter condições psicológicas ou econômicas ou que não tenha paciência, porque tem gente que não gosta de criança, ninguém é obrigado a gostar de criança. Mas também podem contribuir, tem os padrinhos adotivos, né, que podem contribuir financeiramente, dar apoio, visitar crianças. O que a gente tem que pensar é por que eu vou adotar? Porque esse compromisso, ele exige uma dedicação, uma entrega muito grande. E se eu não estou disposto a essa entrega, é melhor não adotar, então, mas ajudar de outra forma. Porque tem muita gente que tem filho, adota crianças para preencher um vazio. Isso é muito importante a gente falar. A nossa sociedade, muitas vezes, ela cria necessidades que as pessoas são cobradas. Ah, tu não tem filho ainda? Como assim tu não tem filho ainda? Então, é uma coisa muito séria tu mexer com um ser, né? Tu adotar uma criança ou ter um filho e não ter realmente vontade ou tu não te dedicar para esse filho. Daí a gente vai ver uma geração de crianças criadas pela babá do computador ou da televisão, que os pais não dão atenção, não se dedicam e também vão ter prejuízos enormes, né? E não é isso que a gente está falando. É uma tarefa difícil criar um filho. Mas quem tem amor suficiente para dar, quem quer realmente fazer com que esse amor frutifique, quem tem condições de fazer essa caridade que, para mim, é a maior caridade que se pode fazer. Eu estava, não me lembro qual livro agora que eu li, que diz que um grande dirigente espírita da Federação Brasileira morreu, né? E estava indo para a espiritualidade, ele não estava muito bem. E quando ele viu, passou um espírito de uma mãe iluminado, brilhante. Porque é isso que esse tipo de doação de si traz. E a felicidade, nós procuramos a felicidade naquilo que Jesus nos ensinou. E essa caridade maior,
é que mais vai nos dar felicidade, que mais vai nos ajudar, que é esse tipo de dedicação. E a gente vê o quanto isso impacta, quanto isso transforma. Pestalozzi, né, que é o grande mestre do nosso querido Allan Kardec, ele, quando a França invadiu a Suíça, em 1798, isso gerou uma situação em que muitas crianças ficaram órfãs, os pais morreram e ficaram na rua, sem comida, sem casa. E essas crianças se juntavam e agrediam aqueles que chegavam perto. E Pestalozzi ia à rua para reunir essas crianças, para conseguir resgatá-las, né? Elas tinham tanto medo, elas acho deviam ter sofrido tanto, né, com essa situação, que vocês imaginem, né? Guerra, fome, crianças ali. Se a gente hoje em dia, né, com nossa dita evolução, ainda enxotamos, né, as crianças que estão mal cheirosas e muitas vezes a gente vê isso, né? Imagina nessa situação. As crianças, inclusive, jogavam excrementos nele, não queriam que ele chegasse perto, e ele foi lá, limpava o rosto, levava as crianças para um castelo que ele tinha. E ele conseguiu resgatar mais de 100 crianças nessa situação. Ele contava histórias para elas e se deitavam todos juntos para se aquecer, imagina o frio que fazia. E assim ele conseguiu resgatar várias crianças. Como educador que ele sabia a importância desse cuidado com a infância. E saber, gente, que existem registros que revelam que há mais de 80 mil crianças que vivem hoje em dia em abrigos. Que nós precisamos de pessoas que queiram dar amor para resgatar essas crianças. O Divaldo adotou mais de 600 crianças. E ele tem uma história muito linda, assim, sobre um filho do Divaldo, um dos filhos. Porque a gente, quando dá amor, quando a gente se dedica, muitas vezes a gente não vê o crescimento daquele ser de uma hora para outra. Mas existem transformações que impactam, né? E essa foi uma história muito linda que eu trouxe. E fala do Divaldo, né? A maioria sabe que ele mantém aquela instituição, a Mansão do Caminho, e que ele, como eu falei, criou vários filhos adotivos, né, que foram abandonados pelos seus pais biológicos. Mas essa história é muito interessante. Esse menino, desde assim, muito novinho, ele mostrou um instinto assassino. Ele fabricava armas. Daí as tias, porque ele sempre teve pessoas ajudando, claro, né? As tias vinham correndo. Divaldo, socorre! Ele fazia com as próprias mãos os mais variados tipos de arma, facas, vários tipos de arma ele fazia, né? E daí elas vinham pedir socorro para ele. E Divaldo parava tudo por um minuto que ele estava fazendo, chamava o menino, botava ele no colo e perguntava: filho, o que aconteceu dessa vez? E ele, o menino nervoso, dizia assim: eu tô com tanta raiva daquele, dizia, né? Tô com raiva daquele moleque, eu quero matar ele. Aí Divaldo, que usava toda a psicologia que ele tem, dizia assim: então fazia assim, meu filho. Eu vou te ajudar, mas deixa a arma comigo e depois que eu terminar o serviço, nós vamos. Eu vou te ajudar, nós iremos, eu vou te ajudar. Aí o menino aceitava, se acalmava, né? Sempre contrariado. Mas então, assim, isso aconteceu muitas e muitas vezes. Né? E o Divaldo acabou ficando com. Guardava aquele. Já tinha um monte de armas guardadas, né? Punhais, facas. Então o Divaldo tinha tudo aquilo escondidinho, guardava, né? Um dia o Divaldo perguntou para ele: mas meu filho,
que acontece, né? Por que tu deseja tanto matar alguém? Ele respondeu, é porque eu tenho vontade de sentir o sangue quente nas minhas mãos. Vocês pensem o que esse espírito trazia na bagagem dele, né, de violência. Mas foram vivendo assim, e o rapaz completou 18 anos e pediu permissão para o Divaldo para então seguir a sua vida, né? O Divaldo chamou ele e fez uma pergunta. Meu filho, você ainda sente vontade de matar alguém? Ele baixou a cabeça e disse que sim, que sentia. Muito constrangido, né? Daí o Divaldo disse assim, meu filho, eu vou te pedir então, por favor, olhando nos olhos dele, né? Segurou o queixo do filho. Se você sentir realmente vontade de matar alguém, você vem e me mate, porque eu falhei na tua educação. E os dois se abraçaram, choraram juntos, né? E aquilo caiu no coração do menino assim como uma bomba, né? E ele se foi. Um dia o Divaldo foi fazer uma palestra no centro espírita e antes dele começar a falar, alguém chamou ele de um artista plástico. Estão me ouvindo? Será? Não estou mais vendo o vídeo. Bom, um artista plástico que ainda estão me ouvindo, gente? Eu não consigo ver mais agora. Eu vou só terminar. Um artista plástico que quer falar contigo. Vou te botar aqui se ainda estão me ouvindo. Ah, botou que sim. Ah, então eu vou continuar, desculpa. E daí quando ele chegou lá, era um filho. Era o filho que se tornou um grande artista. Ele conseguiu transformar aquele instinto assassino. Ah, tá bom. Então meu ouvido aqui sumiu tudo pra mim aqui. Ai, tá bom. Desculpa, gente. Eu tava confusa aqui. Então, Divaldo chegou lá e era esse rapaz, o menino das 1000 facas. Então, através assim, de todo o amor que o Divaldo conseguiu dedicar para ele, a persistência, o entendimento, porque nós temos nós estamos em várias, estamos vindo de várias experiências, gente. A gente tem que entender que ninguém vai dar saltos na evolução. Esse rapaz conseguiu estancar um instinto assassino fortíssimo. Claro que ele nasceu numa família do Divaldo, né? Então, isso foi uma bênção, né, dos céus para ele nessa etapa que ele estava. Mas conseguiu transpor todo esse instinto com amor, com dedicação e transformar em arte. E daí lá estava um quadro do pai dele, que era o Divaldo, que ele queria presentear ele com aquele quadro, né? Então foi uma emoção muito grande para o Divaldo. Então, gente, era essa a mensagem. Nós somos todos filhos adotados uns pelos outros, já que pai somente é Deus. Então, essa mensagem que eu queria deixar, eu não sei quem que tem intenção de adotar, mas pra gente que, se a gente não tem a possibilidade de incentivar outras pessoas, acolher esses espíritos
dentro dos nossos lares. Acho que a maior caridade que Jesus poderia esperar de nós, que nós poderíamos fazer em vida, eu acho, né? Então, agradecer muito a todos, pedir desculpas pelas falhas, né? E que possamos todos ficar com Deus em paz. Vou fazer uma prece para encerrar, então. Então, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade, por podermos estar juntos, por podermos conversar, por podermos, nesse momento, dirigir nosso pensamento para a caridade, para o amor, para o próximo. Que possamos, durante os dias que vão vir ainda, nos mantermos em paz, nos mantermos tranquilos e seguros que tudo passa e nós vamos passar por esse momento difícil, fortalecidos no bem, no amor, na paz. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Eu não consegui acompanhar o chat. Obrigada, viu, pessoal? Um abraço para todos. Só o amor pode transformar e educar as crianças para serem melhores. É o compromisso de todos nós. Desculpa que eu não acompanhei o chat, que eu não... mas agradeço a todos. Que possamos estar sempre juntos na busca do bem, do melhor. Cada um fazendo o possível, fazendo a sua parte. Um abraço, fiquem com Deus.